Fernando, boa noite. Muito obrigado de você estar aqui presente hoje nesse bate-papo. Você é o primeiro profissional, tá? Que nós estamos fazendo isso. A primeira pessoa que fez a semana retrasada foi o Jefferson, lá de Americana. Ele não é profissional ainda, ele apareceu. Ah, legal. Vamos ver se sai aqui essa. Aí, legal, isso, ótimo. Então, Fernando, como eu estava te dizendo, né? O primeiro participante nosso era um amador avançado, ele não era profissional e pelo que eu vi, você tem inclusive estúdio e loja de fotografia, né? Não, não. Não? Não sou profissional, não. Não, porque você tem um nome de fantasia, Foto Fufa. Fofa. Isso. Ah, então você não trabalha profissionalmente? Não, eu pretendo. Ah, tá. Você tá dentro da categoria amador avançado, então, né? Eu tenho uma empresa nas horas vagas eu faço fotografia. Ah, perfeito, ótimo. Ô, Fernando, só pra gente se conhecer um pouco melhor, você de que cidade você é? Eu nasci americana também. Ah, tá. E hoje você vive aonde? Eu estou em São Paulo. Ah, na capital? Sim. Ah, capital de São Paulo, que legal. Muito bem. Mas seja bem-vindo de qualquer maneira. Muito obrigado. Deixa eu agora aqui, vamos agora fazer o compartilhamento de tela. Deixa eu ver como é que vai funcionar aqui. Compartilhamento de chamada. Compartilhamento, iniciar. Você me avisa quando estiver aparecendo a minha tela aí, tá? Ok. Você está aqui no canto, você vai poder ficar aqui à vista o tempo todo, o pessoal aí vendo você. Estou vendo sua tela. Já está vendo a minha tela, muito bem. Sim. Das 6 que você mandou, eu escolhi 3, né, para a gente analisar. E nós vamos começar com essa daqui, né, que é uma foto muito bonita, por sinal. É uma ideia legal da criança estar brincando com alguma coisa, né? Você olhando assim de cara nessa foto, o que chama a atenção é o seguinte, que ela está dentro de alguns padrões do retrato externo. Primeiro, é um fundo totalmente fora de foco, lá longe, né? Quanto mais longe o fundo, mais fora de foco ele rende. E aqui tem alguns galhos de árvores aqui, mas não está chamando tanta atenção. Mas é interessante que a menina está entretida numa atividade. Isso é muito importante, que normalmente você consegue fotos mais naturais. Em vez de pedir para olhar para a câmera, sorrir, sempre vai ter um sorriso que não vai ser muito convincente quanto à naturalidade. Essa ideia de pedir para o objeto brincar com alguma coisa é muito interessante, é muito boa. Você continua usando isso, que você pode render boas fotos. A única coisa aqui que eu sugeriria para você no caso é que você se aproximasse um pouco mais desse fundo compacto aqui, entendeu? Que é para eliminar essa referência de chão aqui. Se você tivesse tirado ela daqui e colocado ela aqui, mais perto do fundo, não ia aparecer esse chão, ia ficar totalmente verdinho o fundo. E ele ia continuar também desfocado, porque me parece que o fundo está bem longe. Essa foto eu peguei, na verdade, depois do ensaio. A hora que ela estava brincando distraída, eu tirei. Exatamente. Acontece muito isso também, da gente ter que ficar muito atento, porque às vezes as melhores fotos é quando a criança, o modelo está envolvido numa atividade, né? E o vento Ajudou com o cabelo, deu uma abertura e tal. Outra coisa também que você poderia ter feito aqui, sabe o que era? É uma sugestão apenas, tá? Você poderia ter feito isso daqui. Você trabalhou inclusive certinho, você tem uma 70D, né? Você trabalhou certinho com uma objetivo 50mm, ela abre com 1.8, aqui está com a abertura toda aberta, né? Por isso que desfocou legal, é uma objetiva muito boa, mas não é objetiva ainda própria para retrato, tá? Para retrato teria que ser uma objetiva que correspondesse a 85mm. No caso, a 70D é o modelo de câmera que é sensor cropado. Você deve saber disso. Então você tem que fazer aquela compensação do tamanho do sensor. Então a 50mm ela acaba virando uma 77, se não me engano. Tem que fazer as contas. O ideal seria, por exemplo, uma outra objetiva para quando você fizesse closes, não deformasse o rosto, entendeu? 75 é bom assim para meio corpo, como está aqui, para busto, para corpo inteiro, mas o interessante dela é que ela desfoca legal o fundo, né? Então aqui eu estou observando que você trabalhou certinho, corretamente, você não desperdiçou ISO. Tem gente que costuma jogar aqui no 1200, 800, e é uma besteira, porque daí você vai obter velocidade muito alta. Como o objeto está relativamente parado, você não precisa usar mais que 125, 160 avos de segundo.
Na medida em que a cena vai escurecendo e a velocidade começa a baixar, você mantém o diafragma tudo aberto e a velocidade começa a baixar, aí então é hora de mexer no ISO, aumentar ele para poder garantir uma velocidade mais alta, né? Basicamente é isso aí, mas está ótimo isso aqui. Vamos para a segunda foto. Olha aí, outra que nós acabamos de falar, né? Envolvido numa atividade com a mãe, brincando. Aí já foi posado. Não, mas é aquele negócio, é a pose montada, né? Que você está por trás dela, olha. Fica assim, conversa, ri, né? Entabula um papo e está bem convincente, que está bem natural. A pose que você diz que fez, talvez, só foi a colocação da mãe em relação a ela, né? Ela de frente para a mãe e tal. Mas está muito bonito. A luz está maravilhosa, é uma luz de dia nublado, né? Confere? E é uma luz então bem suave, que tem pouquíssima sombra aqui embaixo do queixo e tal. E a única restrição que eu tenho nessa foto é com relação ao fundo. Que tem muito spot branco aqui, tem algumas coisas crescendo aqui atrás. Porque o ideal mesmo é usar aquele fundo, que é bem compacto e bem borrado, né? Aí a atenção só fica mesmo no objeto fotografado, entendeu? Não que isso vá desmerecer sua foto. Porque o grande lance aqui é realmente a expressão, né? Aí é uma coisa que não tem flash, não tem nada. Não, é só a luz natural, percebi isso aí. Qual flash que você trabalha? É o da Canon mesmo. É o 580? O número exatamente não sei. Certo. Mas é o da Canon. Então, nesse caso aqui, nessa foto, você está de parabéns, ficou muito bonito e tal, e a única restrição que eu tenho mesmo é com relação ao fundo aí, que se poderia ter, vamos dizer assim, direcionado eles mais para cá, que parece estar mais compacto aqui, para eliminar isso daqui, né? Isso que eu estou falando sobre o fundo, você vai entender já já, nós vamos chegar lá. Aqui só vamos ver aqui as propriedades, você deve ter continuado no mesmo esquema, né? Não deve ter mexido muito na regulagem da câmera, né? Continua tudo aberto, 160 avos, papapá, né? Legal. É isso aí mesmo, está certinho, a maneira de trabalhar. Essa aqui é a foto mais bonita que eu deixei por último, né? É lógico. Foi muito bonito, o fundo é disso que eu estava falando, você precisa desse fundo aqui para poder isolar o objeto, trazer atenção para ele, e você sempre procura achar um fundo dessa maneira aqui. Como você, nessa foto, parece que você fechou 1/3 de ponto, ela não está totalmente aberta, parece estar em 2, diafragma 2, exatamente. A objetiva abre em 1.8 e você fechou no 2, seria o equivalente a 1/3 de diafragma. E você está relativamente um pouco mais próximo do fundo, então você não conseguiu um borrão como as fotos anteriores, porque você estava um pouco mais próximo do fundo. Porque quanto mais você se distancia do fundo, mais desfoque você vai obter, né? A profundidade de campo, ela tem 3 elementos que influenciam, né? Primeiro é o diafragma que você usa, quanto mais aberto o diafragma, mais desfoques. Segundo é a potência focal da objetiva. De modo geral, quanto mais possante a objetiva, menos profundidade de campo ela vai ter e mais desfoque ela vai dar no fundo. 85mm desfoca mais que a 50, a 135 desfoca mais que 85 e assim por diante, entendeu? E a terceira variante da profundidade de campo é com relação à distância do objeto até o fundo. Quanto mais próximo o objeto está do fundo, mais em foco vai sair o fundo. Se você encostasse ela nas folhagens, ia ficar distrativo porque ia aparecer os detalhes das folhagens, entendeu? Então, quando for assim, você procura sempre distanciar o máximo que você puder e também evitar pegar o chão que aqui você não pegou. Por quê? Porque você estava mais próximo do fundo. Veja bem, essa foto que eu escolhi como a mais bonita de todo o ensaio, está muito bonita, é a única restrição que eu faço com relação à posição do braço esquerdo, né? E nesse caso, quando você vê que está rendendo uma expressão legal, uma brincadeira, você procura fazer várias fotos em seguida e até dizer para o modelinho, olha, abaixa o bracinho esquerdo, entendeu? E continuar fotografando, olha, não olha para a câmera, continua brincando, sorrindo e tal, e fazer na sequência. Se você não está no modo de exposição, naquele sequencial, que é uma foto atrás da outra, nem há necessidade, porque você apertou em seguida, você está disparando uma atrás da outra, entendeu? Eu usei muito esse recurso, chama-se Burst Mode, que é a foto sequencial, né, uma atrás da outra.
Eu trabalho com uma 80D, eu fiz o aniversarinho no sábado, antes de ontem, e eu sempre uso nesse modo sequencial quando eu vou fazer aquelas fotos das crianças brincando no pula-pula. Aí você coloca nesse modo, porque daí você pega várias sequências do momento que ela sai da lona e sobe. E nessa sequência toda sempre sai uma foto muito legal. E quando você tenta fazer uma só de cada vez, você não consegue. Mas a única coisa que eu também boto uma restrição nessa foto aqui é com relação a esses spots brancos aqui, ó. Isso daí eu fiz no Lightroom. Oi? Esse aí eu que fiz. Ah, você que fez? Esse aqui é feito no Lightroom. Ah, tá. Mas você procura não fazer, você sabe por quê? Por quê? Porque o olho humano, ele tende a ser direcionado para as áreas mais claras da fotografia. Tá, Então, quando você olha na foto, primeiro seu olho vem aqui para depois vir nela. tá. Então, por exemplo, eu tomei a liberdade de fazer isso daqui, ó. Não, não é essa foto, é essa aqui. Olha o que eu fiz, eu retoquei. Que isso que seria o correto, entendeu? Não ter elemento distrativo. Fotos minhas, quando aparecem aqueles furos aqui, na folhagem que aparece o céu e fica aqueles brancos, eu retoco tudo. Você está colocando, eu tiro. Você procura não fazer isso, que não é legal. É uma coisa que vai... a foto original ficaria bem melhor. A gente colocando a grade aqui dos 4 pontos dourados da composição, você chegou bem próximo, era só trazer ela um pouquinho mais para cá, né? E você deixou sobrando mais espaço para o lado em que o corpo dela está virado, está correto, está corretíssimo, está certinho. O espaço superior também não está muito grande, está bem interessante. E a única coisa seria trazer ela um pouquinho mais para cá, entendeu? Se tivesse virado o corpo para cá, a sobra deveria ser desse lado. E é interessante isso aí, que você está com um olhar assim bem apurado. Veja bem, eu joguei essa foto também no Lightroom e dei esse efeito aqui, ó. Porque em todas as minhas fotos eu uso uma vinheta para escurecer os cantos da fotografia, justamente, mais uma vez, para enfatizar a atenção no rosto da fotografada. Então, antigamente, por exemplo, na época da fotografia analógica, a gente fazia esse efeito aqui do vinhete, mas na própria câmera. Na frente do parasol da câmera, a gente usava uma telinha preta, que era 2 telas sobrepostas uma em cima da outra, de tal maneira em que os quadradinhos não se coincidiam. Um cortava o quadradinho da outra tela, entendeu? Aí bem no meio dela, essa tela era cortada de forma oval, e quando você fotografava com o diafragma todo aberto, você tinha esse efeito nos cantos do negativo. Uns detalhes assim interessantes. Vamos aqui para o próximo slide agora. Eu fiz uma pesquisa agora à tarde, antes da gente se falar, num site que eu aconselho você entrar para você se inspirar nele. Chama-se 500px.com. Você já entrou nele? Não. Esse site reúne trabalhos de fotógrafo do mundo todo, mas só coisa top mesmo, é fotografia de alto nível. Só para exemplificar o que eu acabei de falar para você, que o fundo sempre deve ser compacto, não deve ter buraco de céu aparecendo, entendeu? Isso aqui é uma fotógrafa russa. Hoje eu considero os russos os maiores retratistas do mundo. Ninguém consegue bater neles. Americanos, eles estão fazendo os americanos comer poeira, entendeu? O trabalho dos russos é fantástico, é fora de série. Você entrando no 500px, quando você clicar numa foto vai aparecer o nome do autor. Quando você vê que é russo, pelo nome você vai saber, você clica naquela foto que vai aparecer o trabalho dele, vai aparecer mais fotos só dele. Entendeu? E daí você pode, por exemplo, essa moça que eu conheci hoje, eu já passei a ser seguidor dela, entendeu? Ela tem um trabalho assim maravilhoso. Então eu coloquei aqui só para você ver que é importante essa coisa do fundo compacto, e a única coisa chamando a atenção na fotografia é que seja o fotografado. Essa outra foto dela, por exemplo, é um close. Mas essa foto aqui tem bastante trabalho de pós-produção, né? Essa daqui? Não tem produção nenhuma aqui. O desfoque ela conseguiu na objetiva, porque é um fundo, porque lá as florestas deles é diferente do Brasil. Existe muita folhagem marrom. Por isso que ela conseguiu esse efeito aqui no próprio desfoque. Eu diria que essa foto aqui não tem um processamento básico de Lightroom, né? Então é esse padrão aqui que a gente deve procurar. Deve estar sempre procurando isso aqui. Fundos compactos, totalmente borrado. Evitar os spotzinhos brancos, aquelas rodinhas que aparecem.
Muito bem, Fernando. Boa noite para você. Foi um grande prazer. Tá, boa noite. Tá bom, tudo bom. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.